Israel e Palestina estão à beira de uma guerra. E mesmo que os dois países sempre tenham tido uma relação complicada, há motivos para essa situação ter piorado. Hoje eu vou te explicar os dois lados dessa moeda e te falar por que Israel e Palestina viraram a nova chapa quente. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau, eu trabalho com Direito e Política Internacional há 6 anos e serei o seu anfitrião. Hoje eu vou te explicar o conflito Israel e Palestina do ponto de vista dos dois e vou te explicar também como a situação cada vez mais tensa na região se relaciona com isso. Se gostar do vídeo, então, por favor, curta aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder mais nenhum envio do Brasil e do mundo. Mas vamos lá! Começando com as perspectivas de israelenses e palestinos. Ah, Bernardo, mas por que entender isso? É claro que o lado com o qual eu não concordo está errado. Quem me dera fosse fácil assim. Mas infelizmente, quando você está lidando com gente, e pior, gente de culturas diferentes, costuma não ser tão simples quanto quem está certo e quem está errado. Para que você realmente consiga entender outras culturas e conflitos internacionais entre outras culturas, mais do que ver reportagens da BBC, mais do que ler Chomsky como Felipe Neto, você tem que realmente se colocar no lugar do outro. E sim, se colocar no lugar do outro que você acha que está errado também. Isso pode até não mudar a sua opinião, mas com certeza vai te ajudar a entender a situação melhor. À luz disso, vamos pensar no que acreditam judeus e palestinos. Começando com os judeus. O povo judeu é um povo perseguido. Ok, talvez isso não seja surpresa para ninguém, mas vale nós pensarmos desde quando eles são perseguidos. Sabe o Holocausto? Então, vai voltando, e quando você voltar uns 2000 anos, aí sim, você chega ao início da perseguição aos judeus. Os judeus foram perseguidos no Império Romano. A região da Judéia, onde atualmente fica Israel e Palestina, era um protetorado romano. E apesar disso significar que eles tinham alguma autonomia, eles ainda eram fortemente policiados pelo exército romano. E essa história talvez seja melhor explicada quando você olha a história de Jesus, que talvez seja o judeu mais famoso para nós aqui do Ocidente. E mesmo o Filho de Deus tendo nascido judeu na crença de muita gente, bom, os judeus não pararam de ser perseguidos por aí. Durante toda a Idade Média, os judeus continuaram a ser perseguidos, dessa vez pelos cristãos. Você talvez não acredite em mim, mas por boa parte da Idade Média, os judeus eram muito melhor recebidos em países muçulmanos do que em países cristãos. E não para por aí, porque quando nós entramos na época das grandes navegações e de desbravar o novo mundo, os judeus ainda são perseguidos. Você pode ter estudado na escola que um dos grandes grupos a vir para o Brasil e para outras regiões foram os cristãos novos. Cristão novo é um nome que você dá para quem era muçulmano ou quem era judeu, que foi perseguido pelos cristãos velhos com espadas e teve que se converter para não morrer. A expressão entre a cruz e a espada surge daí. Era a cruz virar um cristão novo ou a espada virar um cadáver velho. Depois das grandes navegações, aí já começa a chegar um pouco mais perto da história que a maior parte das pessoas conhece. Por todas essas perseguições, os judeus formaram algumas tradições e filosofias para se preservar. Inclusive, uma memória muito forte do passado. Aqui no Brasil, nós, no geral, conhecemos os nossos avós, mal conhecemos os bisas e quem veio antes, sabe-se lá. A maior parte dos brasileiros só vai olhar antepassados se quiser conseguir cidadania de outro país. Com os judeus, não é assim. Os judeus que estão hoje em Israel carregam consigo toda essa memória de perseguições, de extermínios e de ódio pelo povo deles. Para os judeus, Israel é um direito divino e um direito que eles gastaram muito sangue para conquistar. E é a partir dessa premissa que eles veem toda a briga com os palestinos. Há um grupo que ocupa um lugar que você acha que é seu, e você e os seus companheiros lutaram por séculos, milênios para chegar lá. Para os judeus, tudo que eles façam contra os palestinos é, se não justo, pelo menos justificável. Os israelenses não querem ter que passar pelo que os seus antepassados judeus passaram. Nunca mais. E mais do que isso, os israelenses acreditam que o futuro do povo judeu
depende de eles conseguirem manter essa terra da forma como eles acreditam que Deus a presenteou. Essa é a forma como eles veem o conflito. Agora, vamos pensar em como os palestinos veem a situação. Para os palestinos, essa terra também é sagrada. E é uma terra que eles ocupam há quase tanto tempo quanto os judeus. Enquanto os judeus passaram por várias diásporas se espalhando pelo mundo para fugir de perseguições, os palestinos continuaram lá esse tempo todo. Agora imagina que um grupo de estrangeiros ricos entra na sua casa, desenha uma linha no meio de tudo, aponta para uma pessoa aleatória e fala: metade de tudo isso aqui vai ser do meu amiguinho. Que? Não. Não. Não, 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 não. Não, não. Poxa, mas ele sofreu tanto. Vai ser sim. Pois então vai ter treta. E aí, você leva uma surra da pessoa aleatória que você descobre que se chama Israel e Israel redesenha a linha no meio da sua casa para pegar mais um tanto de coisa sua. Essa é, basicamente, a forma como os palestinos veem a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Para os palestinos, esse conflito é chamado de Al-Nakba, a catástrofe. Os palestinos à época perderam casas, perderam bens, perderam terras. E não faz tanto tempo assim. Algumas das pessoas que perderam esse patrimônio lá na década de 40 estão vivas até hoje. E os netos delas estão vivos, bem, e no geral são as pessoas que vão levar esses conflitos adiante. Assim como é o caso para os judeus, para os palestinos, a memória também vive. Desde então, os palestinos já levaram mais surras, perderam mais terras, e os judeus ainda têm as caras de construir vilas no meio do território palestino e chamar esses assentamentos de território de Israel. E pior ainda, nessa situação toda, você, palestino, ainda vira um cidadão de segunda categoria. Em vários lugares, Israel controla a polícia, a emissão de documentos, as autoridades fiscalizadoras, e se você é palestino, bom, tem uma filinha diferente para você. Mais do que isso, você tem que passar por checkpoints, que são quase barreiras policiais, para andar pelo território, nem que seja para sair da sua casa e ir ao seu trabalho. Isso requer horas e você ainda está sujeito a agressões e a abusos pelos soldados israelenses. Para os palestinos, a situação toda é uma dominação por um povo hostil. Já dá para entender por que é bem complicado, né? Para os judeus, brigar por Israel é a única chance que eles vão ter de não serem mais perseguidos e exterminados e de continuarem na terra que Deus prometeu. Para os palestinos, brigar pela Palestina é a única chance que eles vão ter de recuperar o que foi tomado dos seus avós, dos seus pais e de ter controle novamente sobre o seu próprio destino. Nenhum deles está disposto a largar esse osso. Ok, mas vamos lá. Agora que vocês já têm as perspectivas dos dois lados e sabem o que se passa na cabeça de cada um deles enquanto eles guerreiam, vamos falar sobre o que está acontecendo agora e por que a situação piorou. Em primeiro lugar, a questão dos cidadãos de segunda categoria tem ficado bem pesada. Quando eu digo que os serviços públicos são piores e mais demorados, eu não quero só dizer que eles passam mais tempo na fila do Detran. Eu quero dizer que para árabes e judeus vivendo dentro de Israel, há procedimentos radicalmente diferentes e direitos diferentes. Se você é um judeu que quer conseguir uma permissão para construir a sua casa, estourando em 2 semanas ela está nas suas mãos. Se você é um árabe que quer conseguir a mesma permissão, é melhor que você tenha 7 gerações de documentos, passe por todos os exames que eles vão te pedir e, se tiver um mínimo errinho, o seu pedido é indeferido. Israel tem ainda uma lei meio complicada. Essa lei permite que qualquer judeu que comprove que ele tinha uma casa antes da Primeira Guerra Árabe-Israelense recupere a posse dessa casa hoje. Agora imagine que há uma família palestina morando numa casa há 15, 20 anos e um judeu surge com um documento obscuro de 80 anos atrás e despeja essa família. Eu me lembro de uma palestra ministrada por uma doutoranda em Relações Internacionais focada em Israel e Palestina, em que ela comentava sobre esse tipo de situação. Esse despejo que eu mencionei não é um procedimento lento que a família pode contestar em juízo e que vai demorar. Você acorda com os tratores e a polícia na porta da sua casa. Agarra o que você consegue e sai porque eles vão derrubar. E às vezes você até consegue provar que você comprou legalmente aquele imóvel, herdou aquele imóvel, recebeu aquele imóvel de um jeito legítimo. Só que você consegue provar depois que a outra pessoa já demoliu a sua casa. E aí,
não vale muito a pena. Fora isso, a situação dos checkpoints gerou alguns escândalos imensos nos últimos tempos. Execuções de palestinos deitados no chão com as mãos atrás da cabeça, vários policiais agredindo palestinos na fila, incluindo mulheres e jovens. Essas situações foram construindo uma em cima da outra e atualmente elas são um problema bem sério. Com certeza uma situação em ebulição. A segunda coisa foram os confrontos recentes entre árabes e judeus em diversas instâncias lá em Israel. O problema de você vacinar a galera é que a galera volta pra rua, e se o pessoal está interagindo na rua, há sempre o risco humano, que é o risco de as pessoas brigarem. E isso, infelizmente, aconteceu. Houve enfrentamentos entre policiais israelenses e palestinos na época do Ramadã. Os palestinos acusaram os policiais de não deixar com que eles professassem a sua fé. E aí teve briga, teve gente sendo tirada de templo, teve um tanto de coisa. Teve feriados judaicos que acabaram virando uma grande briga na rua entre palestinos e judeus, palestinos jogando pedras na polícia, a polícia tirando balas de borracha. E essas situações foram se tornando cada vez mais comuns ao longo dos últimos meses. E por fim, um último aspecto que eu quero comentar aqui é Netanyahu. Netanyahu, o líder israelense, é um líder bastante conservador. E ele acena muito para esses judeus que acreditam que eles têm que defender Israel com unhas e dentes a qualquer custo. Uma das coisas que mostra essa postura de Netanyahu é justamente o apoio que ele deu aos assentamentos israelenses na Cisjordânia. Os assentamentos são essas vilas que os israelenses constroem em território palestino, e que depois eles passam a chamar de território israelense. Uma coisa que deixou essa situação mais difícil por um tempo foi o plano Visão para a Paz que Trump propôs. O plano Visão para a Paz pretendia reconhecer a legitimidade dos assentamentos na Cisjordânia e fragmentar mais uma vez o território palestino. Eles não gostaram nada disso. Apesar de Biden ter dito que Israel tem o direito de se defender, ele não tomou uma postura tão firme quanto a de Trump. Mas hoje em dia, todas essas situações acabaram resultando em um dos maiores enfrentamentos entre Israel e Palestina há anos. O Hamas disparou dezenas de mísseis em direção a Israel, várias cidades, alguns israelenses morreram. Israel retaliou com seu armamento na faixa de Gaza e matou dezenas de pessoas. E nenhuma dessas duas forças, Israel ou Hamas, medem esforços. O Hamas é o partido representante dos palestinos na faixa de Gaza, mas ele também tem um grupo armado que é considerado por vários países como um grupo terrorista. O Hamas já há algumas décadas é famoso por colocar bombas em ônibus de Israel, por atirar em pessoas em plena luz do dia, por fazer atentados, coisas que acabaram tornando o Hamas o inimigo número 2 de Israel, porque o número 1 é o Irã. Infelizmente, a esse momento, a briga entre Hamas e Israel já virou uma troca de crimes de guerra entre as duas partes. Se dois países vão entrar no conflito, você tem combatentes uniformizados e qualquer ataque deve se restringir a esses combatentes. Qualquer ataque direcionado a civis é crime. Bom, pessoal, esse é um retrato do conflito Israel e Palestina para vocês. Espero que tenham gostado e espero que tenham entendido um pouco mais sobre por que essa situação é tão complicada. Se eu te ajudei a entender esse conflito melhor, então, por favor, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder nenhum envio. Conto com vocês para o próximo vídeo do Nick Internacional. Obrigado!